Henker que vive duas vezes. Side Story capítulo 59 Cerimônia de casamento de sangue, 4. Quem se atreve? O rei marcial ficou furioso. Embora Agares e Fenrir tenham causado confusão, ele não se importou muito. A tribo de um chifre era um grupo travesso onde os membros da tribo brincavam sobre as ordens de seu rei de qualquer maneira, então o problema causado pelos dois estava dentro do reino do aceitável. Não, interiormente, o rei marcial até acolheu bem isso. Ele acreditava que um festival era melhor quanto mais barulhento fosse, mas é claro que sua filha parecia descontente. No entanto, no momento em que o árbitro, Laplace, foi atacado, isso começou a irritá-lo. Havia uma certa linha que não deveria ser ultrapassada. Neste dia feliz, não deveria ter havido gritos de horror ou violência. O rei marcial deu um tapa no apoio de braço e explodiu. Ele levantou as mangas, correndo em direção à causa de tudo isso, Odin, quando algo de repente veio até ele do seu ponto cego. Era Denebola, o braço direito da constelação do leão, Leão. Como você ousa? O rei marcial franziu o rosto e virou-se para Denebola com a lâmina da mão. Ele também estava cheio de confiança sobre si mesmo. Ele acreditava que nem mesmo Alforone poderia derrotá-lo se estivessem falando sobre habilidade pura, então ele considerava ataques furtivos e truques astutos contra ele uma zombaria. Além disso, o rei marcial transcendeu e era uma estrela. Ele se considerava mais notável do que Cronos, que estava sentado à sua frente, então seu oponente merecia ser espancado até a morte. Isso foi o que o rei marcial pensou. Menor que 8 punhos extremos, habilidade secreta quebrando o céu maior que Clang, mas no momento em que sua mão colidiu com a espada, o rei marcial teve pensamentos diferentes. Ela está aguentando, contra mim? Mesmo que o rei marcial não tivesse tido o tempo adequado para ficar em posição de prontidão, seu ataque não deveria ter sido bloqueado tão facilmente. Entendo, o rei das artes marciais. O nome não é completamente indigno de você. Denebola sorriu. De repente, a expressão do rei marcial ficou fria. Ele parecia uma boneca que não sentia nenhuma emoção. Era uma aparência rara no homem que sempre tinha um sorriso fácil. Claro, você também terá que desistir disso. Inconsciente, Denebola continuou a falar bobagens e balançar sua espada consecutivamente. Xing, xing, xing. Num instante, dezenas de trajetórias foram traçadas acima do ar e caíram sobre a cabeça do rei marcial. Foi uma reminiscência de uma chuva de meteoros. O rei marcial só conseguiu afastar os primeiros 3 ou 4 e não conseguiu nem tocar no resto. PFT. Denebola riu do rei marcial. Ela estava um tanto ansiosa por isso porque diziam que ele era o professor do rei negro e um dos maiores da torre, mas ao vê-lo enrijecer com um ataque como esse, ela pensou, o que mais eu esperava? Mas, na verdade, isso era natural. Não importa quão forte fosse o rei marcial, era apenas uma força que se destacava nesta linha mundial. Número 0. Denebola seguiu Léo através de inúmeras linhas do mundo e engoliu uma quantidade incontável de civilizações. O rei marcial não poderia nem ser comparado a ela. Ele era apenas um peixe em um pequeno lago. Como ela lhe ensinou que havia um grande oceano fora do lago em que ele estava, ele precisava ser grato a ela após a morte. O quê? Mas os pensamentos de Denebola não puderam mais continuar. O rei marcial, que deveria estar perdido sem saber o que fazer diante do ataque semelhante a uma chuva de meteoros, se lançou em direção a ela. Depois de se perguntar se o rei marcial estava tentando se matar porque estava com tanto medo, Denebola arregalou os olhos um momento depois. O rei marcial estava passando por seus ataques, como se ele fosse um fantasma. Para ser exato, as trajetórias foram desviadas, seus ângulos ligeiramente torcidos antes de chegar ao rei marcial, para que ele pudesse passar. Era como se todas as leis do universo estivessem centradas em torno dele. Impossível. Denebola tentou recuar diante do estranho fenômeno que não era logicamente possível. Mas o rei marcial já estava na frente dela. Ele declarou: você é quem vai ter que desistir de alguma coisa. Sua cabeça. Denebola não pôde responder porque o rei marcial já agarrou seu rosto e a estava plantando no chão. Colidir. A cabeça de Denebola ficou meio esmagada enquanto o sangue jorrou. Resistindo? Fazendo um contra-ataque? Ela nem teve a chance de tentar nada disso. Foi tudo inútil diante das esmagadoras artes marciais. Mas é claro, isso era algo tão natural quanto respirar para o rei marcial, então ele não ficou impressionado. Bum! O rei marcial imediatamente saltou para a área de convidados, deixando Denebola, ainda respirando, no chão, como se não valesse mais a pena lidar com ela. Então, o rei marcial enfrentou Odin, que se levantou como se estivesse esperando por esse momento. Odin disse: você finalmente está aqui. Com a risada sinistra de Odin, um grito horrível se espalhou por todo o palácio. Kiaa! Enquanto isso, Fante olhava tudo do alto de um prédio. Cadê? Os arcanjos de Malachi e os reis demônios Linfernos estavam ocupados lutando contra os deuses de Asgard. Mas Fante não se importou. Ele murmurou: definitivamente deveria haver outra pessoa por trás disso. Fante, que veio de um futuro distante, tinha julgamento e habilidade incríveis, e foi considerado como tendo levado a tribo de um chifre a uma nova era de ouro. No entanto, sua habilidade não vinha da sabedoria ou da capacidade de ler bem as pessoas e situações, mas sim do seu instinto. Ele tendia a confiar em seu instinto animal afiado. Tanto nos momentos de fortuna quanto de infortúnio,
Seu instinto estava sempre ativo, mostrando-lhe o caminho certo a seguir. E agora, o instinto de Fante estava lhe dizendo que Odin, Asgard, não poderia ousar ter sonhado em planejar isso. Tinha que haver outra pessoa por trás disso. No entanto, ele não sabia o que era. Ele precisava encontrá-lo e eliminá-lo se quisesse que esse caos se acalmasse. Ele não queria que o casamento de sua irmã mais nova fosse arruinado dessa forma. Só então, algo entrou na visão de Fante. O que é isso? No meio do jardim caótico, com convidados fugindo ou brigando freneticamente, alguém caminhava silenciosamente. Passo, passo, seus passos eram relaxados, como se ele não fizesse parte do pandemônio que o cercava. Mas ninguém parecia achar estranho. Em vez disso, era mais correto dizer que ninguém o notou. Se Fante não tivesse procurado cuidadosamente, ele também não teria encontrado o homem. Esse é o cara. Fante imediatamente saltou em direção a ele. Oi! Balançar. Ao cair no chão com um grito poderoso, o homem também parou e olhou para Fante. A maneira como os longos cabelos do homem voavam soltos ao vento se destacava. Léo, também conhecido como Regulus, arregalou os olhos surpreso e riu bem-humorado. Hahaha, achei que só havia lixo aqui. Acho que há alguém que é útil. Fante pensou consigo mesmo que iria esmagar aquela boca arrogante primeiro enquanto aumentava seu relâmpago de sangue ao máximo. Colidir. Um relâmpago vermelho sangue estalou com um trovão impressionante, caindo no topo da cabeça de Léo. Erung. Mas Fante sentiu a nuca ficar fria. Ele rapidamente girou para o lado, e a área que estava a uma distância dele explodiu de repente. Bum! Foi um impacto extraordinário que fez até mesmo seu relâmpago de sangue desaparecer. Tosse. Fante foi jogado para trás e rolou no chão. Uau! Você evitou isso? Você parece muito estúpido. Mas acho que tem um bom instinto, hein? Fante, coberto de poeira, forçou-se a ficar de pé. Ele olhou furioso para o divertido Léo. Seu orgulho foi atingido. Mas também foi mentalmente chocante. Ele está, no mesmo nível que o pai. Foi apenas um único confronto, não? Fante nem foi capaz de contra-atacar, mas sua experiência em batalha permitiu que ele percebesse rapidamente o nível de Léo. O ataque agora foi apenas um aquecimento. Se os dois se chocassem diretamente, Fante o faria sem poder durar alguns segundos. O pensamento invadiu a mente de Fante. O homem definitivamente não era mais fraco que o rei marcial, que até se tornou uma estrela. A aura ao seu redor fez a pele de Fante arrepiar. Onde foi que esse cara? Fante cerrou os dentes. Então. Você está sorrindo? Léo inclinou a cabeça, sem entender a reação de Fante. Daqueles que ele enfrentou, suas reações foram uma de duas. Enrijecer o ouvido ou curvar-se e jurar submissão. Era uma postura natural que se deveria assumir diante do rei dos animais. O leão, então Léo nunca achou estranho. Então foi a primeira vez que ele olhou para alguém sorrindo de orelha a orelha como se estivesse se divertindo muito. Hahaha, achei que não havia ninguém bom o suficiente para lutar. Mas não precisava me preocupar. Estalar, colidir, o relâmpago de sangue em torno de Fante estava mais carregado do que nunca. Foi o resultado de sua alegria por encontrar um inimigo forte. Menor que relâmpago de sangue, a habilidade secreta miríade de relâmpagos maior que. A habilidade secreta que encheu o mundo inteiro com relâmpagos vermelhos sangue e o queimou foi aberta, e Fante logo foi cercado por uma esfera de relâmpago que tornou difícil reconhecê-lo. Colidir, a cada passo que ele dava, cada corrida, cada vibração de suas roupas, o choque da esfera do relâmpago e a atmosfera produziam um som de trovão ensurdecedor. O ar nebuloso e o calor eram ameaçadores o suficiente para destruir imediatamente a maioria dos transcendentes. Que bastardo maluco. Cuide dele, Algieba. Léo convocou a mão esquerda porque estava claro que lidar com isso sozinho seria apenas um incômodo. Uau! O espaço ao lado de Léo foi distorcido e alguém saiu. Ele estava vestido com roupas marciais tradicionais e cobriu os olhos com uma venda. Ele tinha a imagem oposta de Léo. Criei. As mangas de Algieba bateram e a espada estreita que saiu fez o som de pregos contra o vidro ao colidir com Myriad Lightning. Du. Enquanto Denebola e Odin lutavam com o rei marcial, e Algieba lutava contra Fante, Léo examinava o jardim, que parecia não poder retornar ao seu estado original. Então ele se virou para o centro. Yeon-woo estava olhando para Léo com olhos vazios. Sua linda noiva já havia desaparecido em outro lugar. De qualquer forma, Léo não estava particularmente interessado em Edora. Então sorriu. Era mais fácil sem ninguém atrapalhar. Rei Negro, Trevas Estúpidas, o caos antes do começo, e Yeon-woo no universo original. Certo? Se eu estiver? Pahaha, isso é um alívio. Você sabe o quanto eu queria ver você? Todos me disseram para evitá-lo e ficaram tão preocupados que eu queria ver você pessoalmente. Então foi por isso que vim. Léo ergueu os cantos da boca. Você pode ser feliz. Eu normalmente não me movo. Na verdade, quase nunca me levanto. Isso é o quanto eu queria ver você. Sim, de fato, estou feliz. Você também? Por quê? Sou tão famoso que até você me conhece? Achei que estava escondendo bem meu nome. Eu não me importo com o seu nome. O sorriso de Yeon-woo parecia frio, como o de um predador que tinha uma presa bem na sua frente. Estou muito feliz que um presente para meu professor tenha surgido sozinho. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo.
Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.